Olá, meus amores, como estão? Espero que bem. Buenos dias. Hoje nós iremos falar um pouquinho aí na nossa aula sobre encontro vocálico e la separação de las sílabas, tá certo? Então nós iremos ver aí a regra geral, iremos também ver sobre ditongo, tritongo e hiato e alguns exemplos para um melhor entendimento. Iniciamos aí sobre a questão da regra geral da separação silábica no espanhol. La separación de las sílabas en español es igual que en portugués. Existe una regla diferente para las llamadas letras compuestas CH, doble R, R e doble R, que não se separam em sílaba. Então aí nós sabemos que o CH no português eles já não são separados na sílaba, né? O LL e o RR, eles também não são separados nas sílabas. Por exemplo, nós temos aí a palavrinha llave, que fica llave. Então, existindo na palavra apenas duas sílabas. Carro, carro. Os dois R's, eles também ficam juntos na mesma sílaba. Muchacho, muchacho, né? O CH não separa. Assim como já foi dito que no português também não separa. Então, a regrinha geral para a separação silábica no espanhol é basicamente a mesma coisa do português, com exceção desses três dígrafos, do CH, do LL e do RR, que não se separam, ficam juntos na mesma sílaba, tá certo? E para separar uma sílaba, né, nós devemos ter em conta o seguinte: se tem ditongo na palavra, se existe tritongo, ou se existem grupos ou consoantes. Como assim? Nós temos aí a questãozinha da palavra Atlântico, né? Que nós temos duas consoantes juntas, mas já aí não se separam, tá certo? É a união mesmo da questão em si da palavra, tá bom? Então, as únicas coisas que nós devemos prestar atenção na palavra, na questão da separação silábica, que diferencia lá do português, né, do RR, que ficam juntos na mesma sílaba, os dois L's também ficam na mesma sílaba, e o CH, que a gente já sabia que fica também na mesma sílaba, tá certo? Então, nós temos aí essa tabelinha com o ditongo, tritongo e hiato. As vocais A, E, I, O, U, né? As vogais, assim como no português. Vocales fuertes ou abiertas, A, E, O. Vocales débiles ou cerradas, I, U. Nós falamos no português que nós temos aí as 5 vogais e nós temos as vogais A, E, O como vogais fortes. I e U como vogais fracas, assim também como no espanhol. O A e O nós dizemos que são fuertes ou abiertas, e o I e o U serão cerradas ou débiles. Débiles que quer dizer fraca, tá certo? O hiato, quando é que nós temos um hiato? São o encontro de duas ou mais vogais fortes na mesma palavra, que elas são separadas, né? Quando você tem duas vogais fortes, A, E, A, O, E, A, E, O, E, O, A, né? Que são as três vogais fortes. Então, elas não permanecem juntas na mesma sílaba, elas serão separadas, né? O encontro de uma vocal fuerte com outra débil que lleve acento escrito. Então, da mesma forma, se você tem uma palavra com duas vogais juntas, sendo uma fraca, né? Aliás, uma forte e uma fraca. Então, se a fraca for acentuada, ela torna-se o quê? Forte. Então, no caso, separa também. Igual a palavra saúde do português. Nós temos o SA, que é o A, uma vogal forte, o U é uma vogal fraca, mas a partir do momento que se acentua, torna-se uma vogal forte. Então, separada, formando aí o hiato, tá certo? Então, da mesma forma aqui no espanhol. Sempre se separa, né? Então, o hiato, ele sempre será separado, assim como no português. Exemplo, aéreo. Então, nós temos aí o exemplo, aéreo. O E já é uma vogal forte, mas ainda assim acentuada, né? Forte, separa do A, né? Que forma o hiato. Caoba, também, ó, duas vogais fortes separam. Poético, então, ó, vogal forte com vogal forte.
Policia, na palavra policia, né, você tem a vogal fraca com a vogal forte. Só que a partir do momento que a fraca, o I, foi acentuado, então ficou sendo uma vogal forte, separa também, tá certo? O ditongo, é o encontro de uma vogal forte com outra fraca, né? Quando nós temos o encontro de uma vogal forte com uma fraca na mesma palavra. E não se separa, nunca se separa. Ó, suelo, aire. Então, nós temos o quê? Suelo, fraco, ó, U fraco com vogal forte. Aqui, vogal forte com vogal fraca, formando aí o quê? Um ditongo. Então, não separa. Triptongo, encontro de três vocales e la intermedia será obrigatoriamente uma vocal fuerte, ou seja, o encontro de três vogais, sendo que será uma vogal fraca com uma vogal forte com uma vogal fraca, para formar o tritongo, tá certo? Obrigatoriamente, a vogal do meio será uma vogal forte, e elas nunca se separam. Ó, apreciais, ó, fraca, forte, fraca. Vieira, né, ó, fraca, forte, fraca, formando aí o tritongo, o encontro, né, de três vogais juntas na mesma sílaba, tá certo? Até aí tudo ok. Consonantes, que são a questão o encontro, né, de consoante com vogal ou então consoante com consoante que não se separam. Ó, o Q com U, G com U, CH, o LL, o BR, o PR, o RR, etc. nunca se separam nas sílabas, né? Lluvia, pero, libro. O CC, eles sempre se separam. Então, se você tem a palavra acción, ela separa os dois Cs, né? Ó, acción, tá certo? Até aí tudo bem? Praticamente a mesma coisa do português, não é isso? Vamos lá. Nós sabemos aí que os ditongos, eles são divididos em crescentes e decrescentes, né? Crescente é quando eu tenho da vogal mais fraca, I ou U, para a vogal forte. Decrescente quando eu tenho a vogal forte e depois a vogal fraca. Eu trouxe aqui para vocês algumas combinações de ditongos, né? Os ditongos crescentes e os ditongos decrescentes. Então, são um grupo de 8, né? De 8 formações, da fraca com a forte. E A, que nós temos piano, e viejo, e U, viudo, né? Você também pode ter o encontro aí também de fraca com fraca, formando um ditongo, tá certo? Sendo que quando você pronuncia a palavra, uma das duas soará mais forte um pouquinho. Por exemplo, quando eu digo viudo, das duas, né? O I ou U, qual dos dois soaria mais forte um pouquinho? O, viudo, ok? Io, piola, o E, jueves, o I, fuimos, o O, cuota, tá certo? Então, aqui é um grupo de 8 encontros aí de vogal forte, né? No final e no início, a vogal fraca, tá certo? Formando aí, no caso, um ditongo crescente. Lembrem, ditongo crescente, eu venho da mais fraca para mais forte, tá certo? Já os decrescentes, a forte para a fraca, né? Então, nós também temos aí, no caso, 6 grupos. Ai, baile, ei, peine, oi, heróico, ao, cautivo, eu, deuda, ou, bow, que é um sistema de pesca, certo? Bow significa, está relacionado aí à questão de um sistema de pesca. Então, se eu colocar a palavrinha e pedir para que você classifique como ditongo crescente ou decrescente, você terá que prestar atenção aí se eu começo com fraca para depois forte, crescente. Se forte para depois fraca, decrescente. Ok, meus amores? E nós ainda temos aí uma tabelinha mostrando aí a formação de alguns tritongos, ok? Então, nós temos o ei, buei, aí você tia, mas aqui é I e aqui é Y. O Y, ele pronuncia, quando pronunciado, tem o som do I. Então, no caso aí, ele também, ele está, como é que eu posso dizer? Substituindo o I, tá certo?
iai, aliviais, iei, aprecieis, uai, Uruguai, iau, miau, oi, ioides, uau, guau. Então, visto aí, nós temos agora alguns exemplos. Deem pausazinha aí no vídeo e tentem fazer a separação silábica aí dessas palavras, tá certo? Muito bem. Então, nós temos aí acionista, barril, batalha, cambiar, cooperação, hierro, redação, silla, união. Será que vocês separaram aí corretamente nossas palavrinhas? Vamos fazer a correção? Então, nós temos acionista. Como ficaria? Acionista. Então, nós podemos observar aí, nós tínhamos o quê? O encontro do CC, que vimos que ficará em sílabas diferentes, e aqui nós temos um ditongo. Se eu pedisse para vocês classificarem esse ditongo, seria o ditongo crescente ou decrescente? Muito bem, crescente, começando com vogal fraca para vogal forte. Barril, o encontro do doble R, né, os dois R's, que sabemos que ficarão em sílabas, aliás, ficarão na mesma sílaba, né? Barril. Batalha, também o uso do LL, que ficarão aí na mesma sílaba. Cambiar, né? Aqui nós temos um ditongo, também crescente. Cooperação, aqui formaria o quê? A questão do hiato, né? Duas vogais fortes que se separam. E aqui outro ditongo. Hierro, nós temos aqui um ditongo, né? E nós temos aqui o encontro dos dois R's, que ficam também na mesma sílaba. Redação, os dois C's separam. Silla, os dois L's permanecem juntos. União, né? Separa aqui o U. E lembrando aqui, no caso, o I-O, que é o ditongo que? Crescente, tá certo? Espero que vocês tenham aí acertado. Tenho certeza que sim, né? Então, nós vimos lá já uma aula sobre acentuação geral. E aqui nós temos acentuação sobre a questão do hiato, ditongos, o I e o U, triptongos e palavras compostas, né? Que também está ligada à regra geral. Vamos só observar aí. Como já falado, né, o hiato, ele vai acentuar, né, ó, siga as regras generales, segue as regras gerais. Se a força tonal recai em la I ou U, sempre se acentuará aunque la regla diga que não. Então, quando você tem a palavra e a sílaba forte recai sobre I ou U, você sempre deverá acentuar, independente, né? Seja contra a regra geral, ok? Porque no caso, como eu tenho aqui a palavra reúne, né? Reúne, se nós fôssemos levar para a questão aguda, grave, esdrúxula, sobresdrúxula, nós sabemos que ela é uma grave. E as graves, elas serão terminadas em consoante para serem acentuadas. Aqui, no caso, como é formando um hiato, o I e o U sempre será acentuado, formando aí uma palavra llana, uma palavra grave, tá certo? Independente da regra geral. Então, veremos aqui, aéreo, né, ó, aí o hiato, ó, reúne, país, tá certo? Também aqui, o I acentuando, formando o hiato. O ditongo sigue as regras generales e la tilde, que é o acento, né? Sempre se coloca sobre a vocal aberta ou fuerte. Ou seja, se você tem um ditongo e ele vai ser a sílaba mais forte, então sempre acentuará a vogal forte, que no caso será A, E ou O, tá certo? Igual nós temos o exemplo, depois e miércoles. Se eu acentuasse a vogal fraca, deixaria de ser um ditongo e passaria a ser um hiato, tá certo? Vejamos aqui que no caso, ó, depois ela segue a regra geral, né? Continua sendo aguda, terminada em S. Miércoles sempre serão acentuadas as esdrúxulas, tá certo? Quando nós temos o I, a vogal fraca com vogal fraca, ou IU, vogal fraca com vogal fraca, se são graves ou llanas, né?
nunca se acentuam. Então, se elas são graves ou llanas, a sílaba tônica é a penúltima, elas nunca se acentuam. Pero las demás se serão acentuadas, ou seja, se for esdrúxula, será acentuada, se for aguda, será acentuada, tá certo? Só não acentua o encontro do U com I ou do I com U, se ela for o quê? Grave ou llana. Nós temos o exemplo, fuimos, então, ó, o I não acentua porque é grave, né? Cuídate, aqui acentua, porque no caso nós temos o quê? Uma esdrúxula. Substitui, forma o que aqui? Uma aguda, então acentua, tá certo? Triptongo, sigue las reglas generales y la tilde sempre se coloca em la vocal aberta ou fuerte. Quando você tem o tritongo e você for acentuar, sempre o acento ficará na vogal forte, ou seja, na vogal do meio, né? Que será A, E ou O, tá certo? Ó, estudiais, então a acentuação recai sobre o A, para que permaneça o tritongo, tá certo? Palavras compostas. Se a primeira é acentuada, perderá a tilde. Por exemplo, ó, nós temos a palavra baloncesto, que formou-se a partir de balão com cesto. Balão é acentuado, né? A primeira é acentuada. Então, para formar a palavra composta baloncesto, ela perdeu a acentuação. Ela deixará de ser acentuada quando junta a segunda palavra. Se a segunda é acentuada, conservará la tilde. Por exemplo, 17º. Então, ó, décimo, para formar com séptimo, daria o quê? 17º. O décimo, como é a primeira palavra, perde o acento. E a segunda palavra, séptimo, continua com acento. Então, formando 17º, ok? Se não tinha... E, al juntarlas, las reglas generales, lo pide, se acentua. Por exemplo, se as duas palavras, nem a primeira nem a segunda, tem acentuação, e ao unir as duas, de acordo com as regras, né, agudas, graves, esdrúxulas, sobresdrúxulas, se pedir acentuação, aí você acentua. Por exemplo, 26. Para eu juntar 20 com 6, vai formar 26. Como? Aqui nós temos um quê? Um ditongo, né? Isso, sendo que o E ficará sendo a vogal mais forte, então nós acentuaremos, formando aí, no caso, uma aguda. Los adverbios terminados en mente mantienen el acento si la palabra adjetivo ya no llevaba. Habilmente, rapidamente, amablemente. Ou seja, se o adjetivo já tem acentuação, quando junta com o sufixo mente, ele permanece acentuado, tá certo? Então, são aí essas regrinhas, espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, por favor, estarei à disposição de vocês, como sempre, tá bom? Cheiro no coração, hasta luego. Beijos, até a próxima.